O segundo episódio da segunda temporada de Anéis do Poder, ele é muito superior ao primeiro episódio. Mas aqui ainda há cometimento de alguns erros que, a essa altura do campeonato, eu acho que eles não vão ser corrigidos. Porque são erros que se arrastam desde a primeira temporada. Mas pelo menos ao final do episódio, eu não estava com a sensação de que havia perdido uma hora da minha vida. Salve meu nerd, esse é mais um vídeo para você aqui no canal e é muito impressionante a disparidade de qualidade de roteiro quando a gente fala de elfos e anões nesse episódio, que são as duas raças que são mais contempladas aqui com o tempo de tela. Quando está focado nos anões, você consegue se sentir inserido ali na tela, você consegue ver os problemas micro da ascensão do mal, né, na Terra-média e o macro também. Aqui a gente vê o príncipe Durin e a Disa, a esposa dele, tendo problemas cotidianos de um personagem que perdeu a sua nobreza, perdeu o seu acesso à camada mais alta da sociedade e uma preocupação legítima, né? A cena mostra que eles têm que economizar, porque o futuro que se apresenta diante deles não é muito promissor e ao mesmo tempo que são afetados claramente pelo que está acontecendo de maneira geral no mundo. O Durin, inclusive, ele mostra uma insegurança muito comum de pessoas, de homens que quando perdem o seu poder. Né? Ele diz a Dita que você se apaixonou por um príncipe e agora você está com. Nem com um plebeu, ele fala que está com. Tipo, com um ralé, quase que um exilado, um pária. E aí ela fala, eu me apaixonei por um anão. Isso é interessante. A gente vê que num diálogozinho, né, são duas frases, até meio clichês ali. Você vê o relacionamento deles como é, uma coisa de marido, mulher, mas que são muito amigos. E tem toda aquela questão do humor que os anões têm. Não é um humor escrachado, não é um humor palhaço, mas te envolve. É bem legal acompanhar isso. Até mesmo o rei Durin, são dois Durin, filho e pai são Durin. Até mesmo o rei Durin, quando ele recebe a Disa e as outras cantoras, a mostra dele em cima do seu trono, né, no alto da sua coroa, a preocupação dele com o filho, com os netos, e mostrando também a dureza desses dois anãos em não dar o braço a torcer. Nenhum dos dois está disposto a chamar o outro para pedir desculpa, para querer conversar de novo a respeito do que aconteceu. Então, mas isso é muito bem construído e muito singelo, sabe? É tudo muito singelo em relação à construção desses anões e é realmente um prazer quando a tela ali, a trama se dedica a eles. No que tange a ascensão do mal, a os terremotos que acontecem por conta da explosão da Montanha da Perdição lá em Mordor, fizeram fechar os dutos de luz em Khazad-dûm. E eu vou falar Khazad-dûm porque é como eu aprendi no Senhor dos Anéis. Na série eles falam Khazad-dûm, mas é muito mais difícil. Então eu vou falar Khazad-dûm. E isso começou a afetar as fazendas dos anões, que eram alimentadas com luz solar por um sistema de espelhos ali, que iam refletindo e levando a luz do sol até aquelas fazendas. Como se fechou, os grãos começaram a não serem produzidos, isso gera um problema. E a Disa e as outras cantoras usam lá a sua voz para poder se comunicar com a montanha através do ressoar. Isso foi muito falado no primeiro episódio, na primeira temporada. Elas não conseguem mais ouvir a montanha. Então deixa muito claro que tem algo muito grande acontecendo no mundo lá fora. E aí, quando a gente parte para os elfos, cara, tudo é muito monotemático, sabe? Linear. Você sabe exatamente como cada um vai se comportar ali. É como se eles fossem robozinhos. É muito negativo. Não sei. Não tem nuances. Não tem nuance, não tem leveza, não tem peso. São folhas de papel passando na sua frente, sabe? É bem chato. E os elfos são figuras muito importantes no cenário da Terra-média. E eu ouso dizer que Galadriel é a protagonista dessa série. Mas mesmo assim, os anéis estão sendo, entre aspas, testados. A Galadriel está recebendo alguns efeitos dele, que são visões. Né? Diferente do primeiro episódio, que ela tem uma sacada genial para saber aonde o Elrond estava, aqui ela tem de fato uma visão. O episódio não deixa muito claro se essa visão é algo dela mesmo ou se é algum tipo de comunicação que ela está recebendo do Sauron. Mas o fato é que essa visão faz ela acreditar que o Sauron está indo atrás do Celebrimbor. De fato tá, né? A gente sabe que tá.
E ela quer ir até lá para poder caçar ele. Mas o Gil-galad não quer que ela vá sozinha, porque ele diz que ela foi muito tocada por ele. E, cara, nesse aspecto, o episódio ele se dedica um pouco a desenvolver isso. Dá muito a entender, mas muito, de que ela tá tipo apaixonada pelo Sauron na figura do Halbrand, a ponto dela não chamar ele de Sauron, mesmo sabendo que ela chama de Halbrand e o Gil-galad tem que falar, o nome dele é Sauron, porra, acorda. Eu acho muito estranho, né? A menina que tava até agora, até outro dia, até outro episódio, obcecada, agora ela tá meio se tremendo. O fato é que o Gil-galad manda que ela vá, mas vá acompanhada de algum, fazer tipo uma pequena comitiva. Ela vai chamar o Elrond para fazer parte disso e ele acaba aceitando, mas no final do episódio a gente vê que a comitiva vai ser do Elrond, ela vai ser membro, não uma capitã. Aí a gente vai para Eregion. Eregion é a cidade dos elfos ferreiros e onde está lá o Celebrimbor. A gente sabe que no último episódio terminou com o Halbrand chegando lá e o Celebrimbor não quer receber ele. Ele tem essa instrução, foi a única instrução, inclusive, que ele recebeu de não tratar novamente com Halbrand. Todas as outras mensagens que estão sendo enviadas para o Celebrimbor estão sendo interceptadas no meio do caminho. Os mensageiros estão sendo mortos. Então ele não sabe de mais nada. E aí ele diz que não vai receber. A menina lá, que é tipo uma estagiária do Celebrimbor, vai avisar ao Halbrand disso e ele bate o pé. Não vou sair daqui não, vou ficar aqui até ele me receber. E aí começa também uma clichêsada boba de um personagem que não liga. Ele quer ficar ali em pé no portão o resto da vida, que fique. E ao longo do tempo ele vai, mas o fulano ainda tá lá? Sabe, vai se importando. Aquele importandinho. O fato é que no final das contas o Celebrimbor vai até o Halbrand numa noite de chuva e o Halbrand vai começar a usar também de um monte de clichês para poder se aproximar do Celebrimbor, do tipo, ele fala dos anéis. Quando ele percebe que o Celebrimbor não sabe que os anéis funcionaram, ele fala, não sabia não? Ninguém te contou isso não, né? Funcionaram sim, eu achei que você sabia. E aí ele mostra que conhece os efeitos dos anéis, Celebrimbor fica interessado e chama ele para dentro. Lá dentro, lá no gabinete, enfim, eles começam a conversar sobre isso. O Halbrand começa a meio que envolver o Celebrimbor na trama mental dele ali. E ele começa a dizer, eu não sou o que você aparenta. A gente precisa fazer mais anéis, fazer anéis para os homens. São anéis poderosos. E o Celebrimbor não quer. E aí ele se revela como Anatar. Ele faz uma pirotecnia lá, um efeito maravilhoso, muito parecido com o que ele fez para Galadriel no final da primeira temporada, para se mostrar como Sauron. E o Celebrimbor fica maravilhado, se ajoelha e tal. E depois de todo esse efeito, o Celebrimbor acaba aceitando. Vamos fazer os anéis para todo mundo. Para todo mundo. Ele, inclusive, manda missivas e manda chamar os anões para poder conversar. E apesar dos elfos e anões serem os mais contemplados nesse episódio, nós temos ali um pouquinho da Nori, Papoula e do estranho Gandalf. Vai mostrar um feiticeiro sem nome, nos créditos não tem nome, um feiticeiro que conjura uma daquelas sacerdotisas do mal que apareceram no final da última temporada. É engraçado que ele chama ela só para dar esporro. Você não conseguiu trazer o estranho para cá? Se eu tivesse usado o que eu usei para invocar você, eu invocaria pessoas muito mais competentes. Eu me pergunto por que ele não fez isso direto. Mas um daqueles caras que eu comentei no vídeo passado, que tem uma máscara de caveira, de esqueleto, ele aparece lá e fala, eu encontrei o estranho, vou trazer ele para você, se você retirar a minha maldição. Não diz qual é a maldição, não aparece, eu não faço a menor ideia qual é. Acabado esse momento, a gente vai de fato para Nori, Papoula e Estranho, que estão lá em Rum, não sei como é que fala isso, tendo aquelas dificuldades que já estavam. Não estão sem comida, estão com sede, tá uma luta lá para eles conseguirem passar por esse local, porque eles estão atrás do cajado, né? O estranho Gandalf tem umas visões e é o cajado que ele está atrás. Eles chegam numa espécie de poço no momento que o Gandalf está quase morrendo. As meninas conseguem puxar a água do poço e estão dando a água. É um negócio meio Pippin lá nas Minas de Moria, aquelas coisas, né? Puxa uma cordinha, depois a cordinha cai e faz um monte de barulho, é tipo isso. E chama a atenção do mundo ao redor, porque é uma barulheira danada, e chegam esse pessoal da máscara de caveira, né? São uns 4 ou 5
E aí o estranho usa a magia dele para poder afastar. Ele conjura um furacão e esse furacão não para de aumentar a força. Aumenta muito, muito, muito a força, a ponto das meninas serem arremessadas para longe. E a gente não sabe o que aconteceu com elas nesse episódio. Isso não aparece mais. E assim, esse eixozinho, esse núcleo do Gandalf, que para mim é o Gandalf, ele também é bastante previsível, mas eu sinto que a minha má vontade com a série não afeta muito ali. Então eu tenho um coração um pouco mais aberto. E por mais que o personagem, o estranho, ele seja muito. Ele também é muito linear, eu não sei, ele parece haver ali uma. Como há carinho entre esses personagens, a coisa fica um pouco mais palatável do que como é com os elfos. Os elfos eles são todos muito superiores entre si, né? Todo mundo sabe muito ali. Então a gente sabe que o estranho ele vai usar a magia dele para poder tentar proteger as meninas. A gente sabe que ele vai ter medo de usar a magia dele para poder suplantar alguma dificuldade que eles estejam passando. E eu acho que isso, de alguma forma, é algum desenvolvimento. Enquanto que lá nos Elfos, e principalmente a Galadriel, que como eu disse, é a protagonista da série, não tem. A Galadriel, aparentemente, para mim, é a única coisa que ela ganhou a nível de alma de personagem é a paixão pelo Sauron. Então, isso, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Eu estou diminuindo um pouco o tamanho das minhas críticas para não ficar enfadonho. Eu tento não ficar, eu não quero ficar contando o que aconteceu. Eu quero dar a minha opinião a respeito da história como um todo, né? Da trama, enfim, falar do desenvolvimento de personagem, essas coisas. Eu não quero chegar e falar, olha, mas aí a Galadriel pegou uma espada, deu 3 golpes no ar e ficou fazendo uma pose de Power Rangers. Não quero dizer isso. Enfim, vocês já devem ter notado que há uma diferença entre os reviews dessa série e os anteriores. Espero que os próximos sejam assim também. Espero que as séries me deem material para trabalhar nesse sentido. Deixe seu like, seu curtir, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se quiser ajudar o canal, tem aqui embaixo alguns links comissionados e um endereço Pix. Então, é isso e um forte abraço.